Amém. Esse tempo, então, de meditação, queremos dar sequência à nossa série de estudos, né? Onde nós tivemos, então, na semana passada, um panorama geral do livro de Atos. E, então, nas próximas semanas, acredito que até, pelas contagens, então, até dezembro, quando nós, então, talvez vamos entrar toda a parte natalina, né? O nascimento de Jesus. Então, nós vamos estar nos aprofundando dentro do livro de Atos. E interessante esse período que também nós estamos vivendo, de poder ter olhado Atos, e como nós vimos praticamente, então, não Atos dos Apóstolos, mas Atos, efetivamente, a ação do Espírito Santo em nosso meio, ter visto, então, de uma forma geral, num panorama muito grande, o avanço, né, a extensão da igreja, e o avanço territorial exatamente também do ministério, de uma forma maravilhosa, poder observar, né, inclusive com uma matéria do Fatela, 4, né, dos fundamentos essenciais, então, que a igreja ela se baseava: ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, a adoração, é fundamental, então, para o andamento e o crescimento da igreja. E hoje, então, de uma forma específica, né, e bem especial, eu gostaria de focar, então, Atos capítulo 1, né? Então, de uma forma geral, capítulo 1, e cada semana estaremos evoluindo, então, e estudando um dos capítulos. Nesse primeiro, então, capítulo, eu gostaria de fixar a abordagem, então, do versículo 8, você pode até abrir a sua Bíblia, para nós, então, estarmos acompanhando, e gostaria de estar pensando muito forte sobre o testemunho, então, da igreja, o nosso testemunho, a forma como estamos evidenciando, através, então, das nossas vidas, o quanto que nós conhecemos a Jesus. E, de uma forma clara, como que está hoje o nosso testemunho? Como que está hoje a forma como que as pessoas, aonde você vive, na escola, no trabalho, elas compreendem efetivamente, né, o que é a igreja? E não assim, talvez de uma forma até distorcida, como lendas urbanas, como a gente vê um pouco contado na igreja primitiva, né, que eles tinham um encontro, que era um encontro meio que engraçado, o pessoal contava no seminário, né, do pessoal que eram canibais, porque a população ouvia que a igreja se reunia para comer carne. Né, via um negócio assim, como assim? Né, meio bagunçado, porque eles acabavam ouvindo de forma fragmentada que a igreja se reunia para comer o corpo de Cristo. Então, eles associavam, não, eles se reúnem ali para fazer algumas coisas meio maluca. Não, de forma efetiva. Qual que é o nosso testemunho hoje? As pessoas, quando acompanham a cada um de nós, no dia a dia, o que elas veem? Quando alguém me fecha no trânsito, quando o Bruno chutou a coluna da casa, a porta, a soleira ali da porta, né? As palavras de adoração que saíram dos lábios do Bruno, né? Efetivamente, assim, algumas coisas que exigem de nós algumas coisas, e quando a gente menos espera, tem alguém nos observando, tem alguém assistindo a esse nosso dia a dia. Por mais simples, inofensivo que pareça, é nesse simples, é nesse nosso agir, o nosso tratar, a maneira como, então, lidamos com as coisas, que as pessoas vão, então, compreender muito daquilo que nós cremos e da maneira em que, então, nós estamos caminhando. Atos 1:8 diz assim, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, com grande ênfase, esse testemunhar, eu gostaria de focar e que possamos, então, refletir. E esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o poder descendo muito maior do que qualquer super-herói. Um poder mais... Esse é seu pai. Muito forte. Mas até mesmo um poder que, por tudo que ele possa fazer por esforço próprio, ele não seria capaz de fazer se não fosse pela ação do Espírito Santo.
né? Então, ele está falando o poder do Homem-Aranha, né? Quem está na internet, o Noah, ele está comentando aqui que o pai dele é poderoso, né? Ele está com a roupinha do Homem-Aranha, né? E ele está falando, então, do que ele associa. Não, isso é perfeito. O que ele associa? Algumas coisas, o pai, ele é forte, e o super-herói também é forte. Isso é perfeito. E o que nós demonstramos no mundo, para o mundo, o que é poderoso? Poderoso para, puxa vida, eu pensei que tal pessoa ia me agredir, pensei que tal pessoa ia vir agora me confrontar, brigar comigo, ia se vingar, sei lá, algumas reações naturais que o mundo tem, mas que são impactantes quando esse testemunho, na forma da vida, do dia a dia, ele é manifestado com a graça, o amor e a comunhão. A graça, né, pela presença ali, a manifestação do Pai, o amor pela manifestação do Filho, e a comunhão, né, que a gente vai ver muito, então, também dentro do livro de Atos. Esse poder para evidenciar, esse poder que, com o esforço próprio, como nós falamos, o Emerson não conseguiria desempenhar. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Uma vida de testemunho que, por própria disciplina pessoal, o Emerson e qualquer um de nós não conseguiríamos executar. Não é nada relacionado, então, com um esforço, com uma disciplina, com uma regra. Dentro daqueles livros que nós vemos, 10 passos para... Aí você coloca 10 hábitos... esse é poderoso. 10 hábitos para... Você escolhe. 10 hábitos para emagrecer. Pronto. Zero as prateleiras. 10 hábitos daqueles que são milionários. Esse daí, vixe, já anunciou, todo mundo já best-seller. 10 hábitos ou 10 princípios para ser cheio do Espírito Santo. 10 hábitos para você, né, dar a outra face. Esse acho que já não... Como nós vemos aqui nesse texto, para receber esse poder, ser testemunha e ir. Ir dentro de um contexto físico ali muito próximo, um pouco longe e totalmente distante. E esse chamado para ir, enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos vivendo, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos brincando, enquanto estamos no acampamento, mas no acampamento também é manifestado o poder do Espírito Santo. Ah, sim, não sei, ali na fila que está todo mundo com fome, aí alguma coisa acontece. Quando todo mundo quer tomar banho, aí acontece alguma outra coisa. Que mais? Não sei, não me vem mais nada de crise no acampamento. Quando você quer dormir no acampamento, né, e o pessoal no acampamento não deixa dormir, algumas coisas que te irritam. Enquanto nós vamos vivendo, nós somos chamados, então, para sermos essas testemunhas. Testemunhar pelo poder do Espírito Santo, enquanto vamos, enquanto falamos, enquanto estamos fazendo nossas coisas, nós estamos anunciando. Nós estamos contando às pessoas exatamente aquele que governa o nosso coração, o que ele faz efetivamente, de forma prática e real, então, na nossa vida. E, de forma prática, né, eu fiz um treinamento, estou no treinamento há 2 semanas, e no treinamento tem várias perguntas, né, para poder... É um treinamento de humanização. Não, é incrível. Eu fiquei abismado como na empresa eles colocaram isso. Porque a gente vem de uma época onde se o gerente ele passa e você está sorrindo, é porque você não está olhando com cuidado o que você tem que olhar. Você tem que fechar a cara, ficar ali bravo, porque o resultado, mesmo que bom dentro da meta, não, eu tenho que atingir melhores objetivos, eu estou inconformado, você tinha que mostrar a raiva. E agora com esse treinamento de humanização, é muito bíblico. Isso é incrível. Eles mostram assim, você não é um super-herói e você não é um Deus. Você tem que entender que você é um ser humano e que você tem limitações. E aí, o treinamento ele vai sendo desenvolvido. E aí, dentro desse treinamento, também é falado exatamente disso, né? Dentro do, então, histórico ali da empresa. E eu pergunto para você, você pode, se rapidamente tiver na sua cabeça, se pudesse ser
existir um livro, né? Um livro sobre a sua vida. Está sendo desenvolvido, você está escrevendo, ou está sendo escrito agora. Qual que seria o nome da sua autobiografia? Até hoje. A sua vida hoje. Né? Qual que seria o livro da sua autobiografia? Aí eu, no meu ímpeto, né, só para descontrair, né, mas desculpa até se atrapalhar o seu raciocínio, mas vai lembrando do seu livro, que aí eu coloquei no meu, né, na minha escrita lá, acho que sou adotado. Por quê? Porque o pessoal que vai me lembrar quando era pequeno, eu não tinha o gosto de que mais ninguém da família parecia que gostava do que eu gostava. As músicas que eu gostava, eu tinha a idade de 7, 8 anos, eu pegava LP de música clássica e ficava ouvindo Mozart, e ficava ouvindo... Era assim a minha infância. Aí eu olhava um Bora da Família, era a música enca. As músicas enca, né? Quem conhece. E o outro lado era sertanejo e forró. Pagode, mais pagode. Eu olhava, eu sou adotado, ninguém gosta do que eu gosto. As comidas, eu era todo diferentão, né? O Marcos e a Thaís eram super legais, e eu era antipático, ficava na minha, bichinho do mato, então me veio a cabeça, né? Eu acho que eu fui adotado, né? E talvez, né, a mudança de postura e de mente, né, quando tudo isso acontece. E você? Qual que seria o nome do seu livro? Por que isso? As pessoas estão colocando esse título nesse livro, mesmo que você não queira. As pessoas estão colocando esse título na sua vida. Talvez você não perceba, mas você é uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que se dedica. E essa dedicação está impactando alguém. E se alguém perguntasse, qual que seria o livro de fulano e tal? Eu não sei a opinião dele, mas olha o amor transformador. E talvez pensando em você. Ou ao contrário, ou pavio curto. Por quê? Porque sabe que qualquer coisinha você está estralando, você está resmungando, você está esbravejando, você, né? Então, algumas coisas. E isso, alguém tem aqui ideia de algum nome do livro? Eu tenho. O queria ali, seu Jack, você está feliz? Isso é boa. O pessoal da internet, não sei se ouviu, o livro da autobiografia da Thaís é Você está feliz? Porque os filhos, a Liz e o Noah, perguntam para ela, mamãe, você está feliz? Por quê? Porque eu entendo, porque quando ela está com a cara meio fechada, está brava, é a maneira que eles conversarem com a mãe, eles já vão levar bronca e algumas coisas podem acontecer. Perfeito. E, ao mesmo tempo, como que, então, os filhos vão observar? Porque nós temos nossas limitações. Tem aquelas coisas que nos irritam. E como que os nossos filhos vão enxergar o crescimento espiritual e uma curva realmente de aprendizado e dependência do Espírito Santo e falar assim, eu vi transformação na vida da minha mãe. Consegue entender? Algumas pessoas, a gente fala assim, ela fala, não, mas tal pessoa está ficando mais velha, então eu acho que vai ficar mais chato. Mas é cristão? Vai ficando mais velho? Vai ficando melhor. Vai ficando... Amém. Amém, irmãos. Creiam nisso. Vai aprendendo a ser mais dependente do Espírito Santo, vai aprendendo a voltar, então, que nós estamos falando, de ter um testemunho, a vida, ela testifica, ela evidencia, ela conta os feitos que Cristo está realizando, né, em você mesmo. E exatamente disso que nós estamos falando. No versículo 4, né, voltando aqui um pouquinho, diz assim, certa ocasião, né, pensa, toda essa questão, então, do testemunho, do poder, mas só para você entender um pouco do que passava aqui na cabeça, então, dos discípulos. Versículo 4. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Versículo 5, na sequência. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então nós temos aqui todo um momento espiritual maravilhoso de Cristo ressurreto,
presente então com os discípulos, estava ali numa comunhão maravilhosa, comendo, e ele então relembra dessa promessa que estaria mudando por completo a vida deles, falando da promessa do Pai, falando então do batismo, dessa imersão profunda com a presença do Espírito Santo. E então você, puxa, o que passa pela cabeça daqueles que caminharam com Cristo quando escuta tudo isso? Só que eles estavam com a cabeça em outro lugar, parece. Estavam um pouco, talvez, preocupados com o problema que eles estavam vivendo no dia a dia. Parece muito com a gente. Eles estavam preocupados com a restauração de Israel nesse momento. Jesus comendo, Jesus relatando, Jesus falando do poder do Espírito Santo, e eles, na verdade, estavam preocupados com Israel e não com a missão deles de atingirem o mundo com a vida deles. Isso que é interessante. Eles estavam preocupados se a opressão atual do governo ali, que estava na direção, né, de todas as coisas da cidade, da nação, seria interrompida. Onde que nós vemos isso? Também na sequência, versículos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, tá? Isso aqui na sequência. Vocês fiquem aqui, vai receber poder, é a promessa, vão ser batizados. E então vem a grande pergunta dos apóstolos, Senhor! Aí eles perguntam, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu, puxa, gente, esse puxa, gente, é o dia a dia aqui, né? Puxa, gente, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Eles estavam ali, irmãos, com toda essa questão, então, do testemunho, do poder do Espírito Santo, de todas as ferramentas poderosas que eles teriam para testemunhar. Eles estavam preocupados, trocando em outras palavras, se o país deles seria talvez, né, conjecturando, seria governado pela direita ou pela esquerda. Mas são problemas, são preocupações importantes? São. Não estamos falando que não é importante. Eu só quero destacar exatamente que, diante de tudo que está falando de testemunho, eles estavam preocupados com a dor que eles estavam ali. E é interessante, porque eles estavam diante de Cristo ressurreto, e entendendo que ele era Senhor, venceu a morte, e pedindo uma orientação, mas Senhor, nós estamos sendo aqui oprimidos, nós estamos aqui sofrendo, e é agora então que o Senhor vem e restaura tudo, vem e liberta. E na verdade, fala assim, puxa, vocês têm que, sim, isso é relevante, isso aqui é importante, toda essa questão política, ela está incomodando, toca sim o coração de vocês, mas esse tempo está sendo estabelecido por Deus, vocês têm que entender sim, que o mundo vai ser impactado, que a nação vai ser impactada por vocês testemunharem aquilo que, né, o encontro comigo, então, realmente efetivou. A maneira mais profunda de você, então, transformar uma nação, com todos os problemas que ela possa ter, é pelo poder dar esse testemunho de graça, amor e comunhão. Quantos, né, podem, então, se aproximar ou se afastar de Deus através, então, do seu testemunho, do meu testemunho. Esse é um dos pontos principais. As pessoas que estão convivendo com você no dia a dia, elas estão se aproximando mais de Jesus ou se afastando mais de Jesus? As pessoas estão compreendendo mais do poder sobrenatural do Senhor ou tendo mais dificuldade de compreender? De uma forma bem prática, tentar resumir, né, uma das discussões que teve essas 2 últimas semanas do treinamento, há 3 semanas atrás, com certeza, o pessoal da sala entra, né, em algumas discussões e começa a falar, e que seria muito bom isso, e sempre vira e mexe, surge o assunto, então, de Mega Sena, nem sei que jogo que eles estavam falando, né? Eles estão discutindo na sala, eles me pegam algumas vezes, e você, Caiano, o que você acha? E o dinheiro, ele é bom?
Como assim? Não, fala aí, meu. Dinheiro é bom ou dinheiro não é bom? Aí, quando eu falei para eles, dinheiro, meu, acho que dinheiro é solução para todas as coisas nessa vida. Aí eles ficaram até assustados. Você, pastor, tá falando isso? Falei, calma, então, agora. Aí isso que é bom, porque aí você toma o poder da fala. Agora vocês vão ter que me ouvir por pelo menos 2 minutos. Se você tem sede, você pega dinheiro e vai lá. Acabou sua sede. Se você está cansado de cuidar de uma bebezinha, contrata uma babá e fica ali, né? Só mandando a babá, isso, aquilo, outro. Você está cansado, está com dor nas pernas? Chama alguém para fazer. Está cansado de tocar? Contrata uma banda, vem aqui, toca. Vai, me fala, qualquer problema. Ah, eu tô com um problema de pele, né? Aqui ela foi engraçada. Aqui ela foi marcar consulta com o dermatologista. E aí liga o dermatologista e agenda, não, convênio de vocês eu não atendo, que é o Bradesco, mas atende particular. Ótimo, quanto que é a consulta? R$ 1.100. Eu falei, que lá, R$ 1.100. Aquela, é o quê? Transplante de pele? Quem vai fazer aqui? Meu Deus do céu, R$ 1.100? Eu estava esperando uns 300, R$ 1.100. Mas se você tem dinheiro, você vai ter acesso a tudo isso. Aí o pessoal da sala ficou mais horrorizado ainda. Eu falei, ok, o dinheiro, ele traz essas soluções para a vida, mas Deus, ele traz a direção para a vida. Porque é diferente você achar que temporariamente seu problema está resolvido, e na verdade você está perdendo a sua vida. Mas aí eu falei assim, ó, por exemplo, que eu tinha ouvido também eles discutindo sobre o negócio do McDonald's. McDonald's, que é fast food, que é uma das piores comidas do mundo. E eu falei assim, então vamos lá. Por exemplo, McDonald's, fast food, você está ali e você vê quase que um império gigantesco no McDonald's, e é realmente uma empresa muito grande, com muita propaganda, e que nasce, né, com a produção de um hambúrguer, aí depois vem um empresário e faz uma proposta para fazer toda aquela produção de alimento em linha, e hoje, né, o pessoal falando que eles ganham muito, na verdade, com questão de imóveis, alugam imóveis, né? Eles ganham muito mais com o mercado, com o marketing, com as máquinas e com o aluguel, compra e venda dos terrenos do McDonald's do que com a própria alimentação. Mas, enfim, você vai no McDonald's, e é o meu caso, tá? Não estou criticando quem ama de paixão o McDonald's, porque eu só gosto do McDonald's, eu não amo de paixão. Mas quando eu como um lanche, eu me sinto saciado. No sentido, não sei se você vai me entender, estufado. Sabe? Não sei se você consegue entender. Você fica meio estufadão. E aí eu como aquele lanchão, que depois eu vou comer outro negócio, eu ainda estou estufado, eu até pulo às vezes uma refeição, porque eu fico estufado. Eu falei, o dinheiro faz isso. Ele vai te saciar, mas ele não vai te alimentar. Uma boa comidinha caseira, natural, né? A marmita dos Teles aqui, né? Então os irmãos estão encomendando, né? Tem aqui a feijoada, os irmãos provaram, né? Então é uma boa comidinha natural que vai realmente te alimentar. E quando que o mundo olha tudo isso, né? E enxerga essas coisas? Quando percebe que na sua vida você não está louco correndo atrás de dinheiro que vai te sentir saciar temporariamente e te enganar, essa é a verdade, ou quando você olha assim os problemas da vida e aquela liga, aquela R$ 1.100 não dá para fazer. Vai ter que esperar para amanhã o médico. O dermatologista está marcado para amanhã. Teve que esperar. E o que isso nos leva? Puxa, não dá. Não vai dar, não. Mas eu espero no Senhor, vai orar para Deus curar essa pele, porque é o nosso limite. E Deus faz isso suprindo todas as coisas, tudo. Ele poderia, mas não é esse o propósito final. Não é o propósito final, eu quero uma moto elétrica. E Deus sempre vai dar uma moto elétrica. Deixa eu já então contar a bênção. É que a Malu está aqui, ela acabou de ganhar uma moto elétrica no sorteio. Então, e quando que alguém ganha, né, uma moto num sorteio? Do mesmo jeito que eu contando para o pessoal, falando, Jurandir, eu lembro falando para o pastor Jurandir, eu fui na Emirates Airline e quando eu estava vindo, esqueci,
eu fiz escala do Egito para Dubai. Egito para Dubai, me colocaram na primeira classe do Emirates Airlines, que eu não sabia nem qual botão que apertava, de tão maravilhoso que era aquela cabine. E eu falei, graças a Deus, isso só foi possível por causa de Deus. Então, qualquer que seja a situação, olha, teve aqui o sorteio, foi graças a Deus. Eu chutei, quebrei o dedo, mas graças a Deus que só foi o dedo. Né? Algumas coisas que a história pode ser contada e recontada, e é o quê? Tudo isso graças ao poder que existe, né, do Senhor em nossas vidas, para que então o nosso testemunho ele seja o quê? Uma das coisas, contextualizado, porque uma das falhas muito grande das igrejas é que as mensagens não falam ao coração. E o que fala ao coração, fortemente, é o seu dia a dia, é o seu testemunho para os seus amigos, para os parentes, para os vizinhos. Não, mas o meu bebê, meu filhinho estava doente e... porque quem tem filho pequeno sabe a crise de estar ali dodói, está doente, não conseguir dormir direito e fala ao coração de um tamanho. E quando a gente, então, simplifica ou subestima o poder de Deus naquilo que ele está se manifestando na nossa vida, a gente, então, começa a atrapalhar muitas coisas. Relembrando, também, para trazer dentro desse contexto, né, de talvez ter todas as coisas supridas, essa semana, né, também a gente estava na mesa, eu, Naoki, né, e a Cirlei e o Bruno, e a gente estava falando do período que, então, a gente teve pizzaria. Estou lembrando e tentando fazer um exemplo daquilo que a gente conversou. E estávamos falando sobre confiança, né, de confiar em Deus naquela conversa. E aí eu estava falando para o Naoki, então, a gente teve pizzaria, e o mais engraçado é que o Lucas e o Levi eram pequenininho, né, e eles pediam pizza todo dia. Pai, quero pizza! E todo dia, né, o nosso motoqueiro, Amado, né, falecido Amado, muito gente boa, ele ia lá, já conhecia o Lucas e o Levi, porque ia os dois lá, né, quem que estava de adulto? Era a Valdene, né, bem provável, né? O Oswaldo estava ajudando na pizzaria e estava lá a avó com os netos e estava lá para receber, então, pizza. E ele ali, como filho, pedia pizza. E pizza do quê? Não lembro, mas com certeza tinha que ter presunto e queijo, que para ele estava bom. Agora você imagina, eu, né, ali, Bruno Cirlei, e aqui, donos de pizzaria, pede pizza de calabresa. Tá bom, calabresa. Pizza de frango, catupiry. Frango, catupiry. Agora você imagina o Lucas e o Levi pedir, eu quero 10 pizzas. 10 pizzas? Vai fazer o que com 10 pizzas? Quero comer, estou com vontade que eu quero 10 pizzas. Não vai ter 10 pizzas. Você não precisa de 10 pizzas. Qual pizza você quer? Eu quero 10 pizzas de frango catupiry. Estou conjecturando. Esse dia nunca aconteceu, tá, irmãos? Mas só para vocês entenderem que é insano atender um pedido desse. Por quê? Porque vai estragar. Vai estragar. É inconcebível você estar ali querendo pedir 10 pizzas e mais, eu não sei se é o filho que é mais doido ou o pai, dono da pizzaria, para poder colocar ali 10 pizzas no colo da criança. E quem que é essa criança, né, que tem talvez os pais como donos da pizzaria? Somos nós. Vocês não estão conseguindo entender onde eu quero chegar. O nosso pai, ele é o dono da pizzaria. E ele vai dar a pizza que a gente... Puxa vida, é com alegria que ele quer fazer essa pizza e entregar para a gente. Agora você imagina, até fazendo uma associação com o maná, o povo tendo de Deus o alimento constante diário, e ele tinha que colher aquilo que ele ia comer no dia, e se ele colhesse o adicional para o dia seguinte, o que vai acontecer? Estraga, apodrece, ultrapassa aquilo que você precisa. Não precisa disso. Aquilo que você tem para hoje, eu, como pai amado, eu quero ofertar, eu quero oferecer para você com todo o carinho, com todo o meu coração.
Eu sou dono dessa pizzaria, eu tenho condição de te dar 10 pizzas. E talvez, só para você ficar assim, mais tranquilo, vai ter um dia que eu vou te dar 3. Ganhou uma moto elétrica, né? Né? Compramos uma casa que impossível a gente ter comprado. De vez em quando, você vai ganhar umas 3 pizzas, só para você entender que eu que comando todas as coisas aqui. Mas no dia a dia, você tem que aprender a entender que o que você precisa no seu dia a dia, sem o a mais, senão vai apodrecer, vai estragar. Você não precisa disso e você tem que o quê? Confiar em mim. Você tem que estar alimentado daquilo que eu quero te dar, não saciado, né, iludido com as demais coisas. E voltando exatamente dentro desse nosso contexto, o mundo, ele vê o nosso comportamento com as coisas que nós buscamos. Como nós confiamos em Deus, a maneira como nós reagimos a todas as coisas. O quanto nós nos envolvemos, o quanto que o negócio ali ele está acontecendo ou não. E até mesmo dentro desse exemplo, né, desculpa, talvez se o exemplo está sendo cansativo, mas também a gente passou por uma curva, também dentro da pizzaria, dentro da curva da pizzaria de aprendizado. Como faz isso, faz aquilo, né? O Bruno me ensinou a fazer tal e fornear. Eu passo em frente de pizzaria, que saudade, que cheiro gostoso, tal, mais, tudo mais. Só que imagina, você compra pizza, aonde você compra pizza? Porque você gosta da pizza, existe uma relação custo-benefício, ou porque você é amigo do pizzaiolo? Você vai na padaria que você vai porque você gosta do pão francês, do pãozinho que tem ali, ou porque você é amigo do padeiro? As nossas relações, falando também de testemunho, ela, por uma forma natural, no dia a dia de uma cidade, ela é por interesse. Se não me atende, eu caio fora. Simples assim. Na igreja, o mundo nos observa nesse relacionamento. Porque quando eu sou amigo do pizzaiolo, Cássio, Bruno, não tá legal, não. Não tá legal. E se isso acontecesse com a pessoa que é amigo nosso, ele fala assim, não tá legal, mas eu me comprometo a comprar pizza de vocês todo dia, e todo dia aqui eu vou vir falar, e todo dia eu tô aqui para ajudar a melhorar essa pizza de vocês. Se você é o padeiro, olha, irmão, seu pão tá ruim, viu? Tá duro, seco, cascudo, mas eu vou vir aqui todo dia comprar o seu pão e vou ficar aqui todo dia para ajudar você a melhorar o seu pão. Diferente de relações por interesse ou superficiais, aonde, por exemplo, o Cássio está pregando, a banda está tocando, alguma coisa acontece dentro da igreja e fala, meu, essa pregação eu não aguento, mas que coisa chata, horrível. Louvor, meu, essa turma não toca nada, desafina na voz, não se encontra nos instrumentos, critica aí, troca de igreja. O mundo, gente, vai olhar para nós e vai ver o próprio testemunho, a maneira como nós desenvolvemos os nossos relacionamentos dentro da igreja. Se existe essa parceria, se existe essa amizade, e se nós estamos realmente, pelo poder do Espírito Santo, testemunhando a graça, o amor e a comunhão. A maneira, né, que nós devemos desenvolver todas as coisas, ela fica baseada dentro disso. E para nós, então, encerrarmos, voltando, né, ao versículo 8, né, que foi o foco, qual o testemunho, qual a mensagem que a nossa vida tem transmitido para as pessoas? E você pode falar, puxa, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Senhor, até quando eu vou ter que lidar com tal situação? Você tem que entender que talvez, no contexto em que um grupo esteja, você é a maneira que Deus tem para responder muitos outros porquês e dúvida através de como você vai superar o problema. Você vai lidar com a doença, você vai lidar com a falta de dinheiro, você vai lidar com a falta de sabedoria, você vai lidar com um descontrole de temperamento, você vai lidar com uma desorganização pessoal, uma falta de disciplina pessoal, não sei.
você talvez é conhecido por um histórico. E o mais maravilhoso é poder ver, como nós vimos, né? Estou lembrando do apóstolo João, que vimos também recentemente, né? Na série anterior, né? Filho do trovão, né? Ele é reconhecido depois como o apóstolo do amor. E a sua história, né? O Cássio, talvez acho que sou adotado por não, com certeza, me sinto totalmente aceito e amado. Diferente, porque eu me senti adotado porque eu falei, eu não pertenço a nada, não gosto que ninguém gosta e não me sinto participante dessa família. Acho que eu falei para minha mãe, se eu morrer, não vou fazer falta nessa família. Aí, não, mas eram frases, né? Por crise infantil, né? Cadê a Giane e o Ademir? Né? Tá ali, né? Ixi, eu era cheio dessas crises, né? Cheio dessas crises. Não, não pertenço a essa família. Mas hoje meu coração, ele, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, né? Pelo poder do Espírito Santo, né? Hoje, com toda alegria, né? Esse livro ele poderia chegar a essa etapa aonde, com certeza, me sentia adotado, mas hoje eu me sinto totalmente amado, aceito, né, amparado, porque eu me sinto, então, em família. Vamos orar? Senhor, essa é a nossa oração de podermos receber o poder do Espírito Santo somente pelo Senhor. Poder do Espírito Santo, então, para sermos testemunhas de Ti. Não somente onde nós estamos, pensando em Jerusalém, mas estendendo para a Judéia, Samaria, e entendendo que o Senhor, no nosso dia a dia, como trabalhadores, estudantes, pessoas simples da cidade, do lar, nós vamos impactar até os confins da terra, porque o mundo está vendo aquilo que o Senhor tem feito e impactado as nossas vidas. Que o Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder, toque cada um dos meus irmãos que está aqui, capacitando-os a vencer, a superar, a ultrapassar todos os obstáculos que talvez estejam na sua vida, no seu dia a dia, para que o mundo possa reconhecer que tu és o Senhor da vida deles. Capacita-os, protege-os, dê sabedoria, discernimento espiritual e, acima de tudo, uma vida de graça, uma vida de amor e de comunhão dentro da responsabilidade que nós temos uns pelos outros por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.